Thay, você se considera uma pessoa copo meio cheio ou copo meio vazio? Eu me considero uma pessoa copo meio cheio na maioria das situações. É. Sim. Eu também. Você também? Então Eu somos também. duas otimistas aqui Sim. do Tirando mundo aqueles melhor. dias que o copo tá vazio. Mas no geral, No geral, meio cheio. somos otimistas. Sim. E a gente vai falar sobre um filme, sobre uma pessoa que enxerga o copo praticamente transbordando. Exatamente. Pessoa maravilhosa, que é o rapazinho desse filme. Que é o personagem principal de... Peixe Grande. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos... Elefante de Franja. E hoje a gente vai falar sobre um filme do Tim Burton, um filme de 2004 chamado Peixe Grande. Uma fábula de amor. Tem que ter essas... Tem que uma ter essa fábula de amor? porcaria de amor. Eu nem sabia dessa fábula de amor. Eu até olhei na minha colinha aqui do lado. E assim, no Brasil lançou em 2004, mas lá fora foi 2003. Ah, foi 2003? É, era da época que tinha diferença, assim, de lançamento. A gente tinha que esperar um ano, né? Agora a galera não consegue esperar nenhum dia. Senão já sai os pirata aí, todo mundo assiste, eles perdem bilheteria, né? Ah, e sai os spoilers também, né? Nossa. Aí perde totalmente a graça. Pois é. Esse filme basicamente é sobre um contador de histórias. E ele é dirigido pelo Tim Burton. E eu já vou começar esse episódio com algumas curiosidades. Boa, manda aí. O filme, originalmente, era para ser dirigido pelo Spielberg. Tem mais cara de Spielberg. Então, aí o que aconteceu? Gente, eu fiquei muito chocada quando eu vi essa informação. Era dele, ele trabalhou no roteiro, ele começou a fazer uma adaptação para a direção dele, certo? Ficou 6 meses fazendo isso. Aí apareceu a oportunidade de fazer Prenda-me se for capaz, com o DiCaprio. E trocou? E ele trocou. Não trocou. Gente, ele trocou. E o Tim Burton tinha acabado de fazer um filme que tinha dado meio assim. Foi meio meado o filme que ele fez. E ele pegou esse filme pra dirigir. É que o Tim Burton, ele tem um estilo bem presente nas direções dele. E esse filme, ele... Eu não acredito que é o estilo tão forte dele. Ele tem umas pegadas de fantasia, que é característico do Tim Burton. Mas ele não é aquele que você olha de cara e já fala, foi o Tim Burton que dirigiu. Eu senti que uma parte do filme foi porque o Spielberg também é bem fantasia, né? Sim. Eu senti que uma parte do filme foi fantasia do Spielberg e passou de um ponto que ficou mais sombrio. Sabe aquela parte que é mais sombria? Eu senti que foi mais Tim Burton. É, porque falta mais coisa sombria pra falar, assim, de cara. É o estilo do Tim Burton. Apesar que ele tem umas nuances no repertório de filme deles, mas a maioria é um pouco mais pegado, como Edward Mãos de Tesoura. Sim. O próprio Alice, o Sweeney Todd. É tudo mais obscuro, assim, né? É, bem mais. É, que ele ficou famoso por causa disso, na verdade, né? Eu acho que Peixe Grande o pessoal nem sabe que é do Tim Burton. Ele não é tão associado a ele de cara, né? Não. E mais uma curiosidade aí, pra gente começar, é que o Tim Burton perdeu os pais previamente de começar a gravar esse filme. Antes dele começar a gravar? Sim, e ele não tinha uma relação boa com o pai. Igual o personagem principal não teve com o pai dele. Daí há especulações de que, tipo, foi uma despedida do pai dele, assim, que o Tim Burton fez esse filme, sabe? Caramba! Foi meio que pra você se conformar, sabe? Que aconteceu aquilo. Eu ouvi falar que tem umas teorias que foi isso. Por isso que não tem tanta cara de Tim Burton. Primeiro, porque o Spielberg começou. E segundo, porque foi meio que uma homenagem ao pai dele, assim, sabe? Mas pra ele fazer as pazes com ele mesmo, assim. E o filme, a base do filme é justamente o relacionamento entre pai e filho ali, né? Então, que contorna e traz a história inteira. Sim, e esse filme, ele é baseado em um livro. E o livro chama, vou olhar na minha cola aqui, gente. Peixe Grande. Loucuras da Paixão, não é? Não, nossa, eu confundi, gente. Gente, olha só, o nome do filme é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas.
certo? Não é tão clichê. Certo. O nome do livro é Peixe Grande, uma fábula de amor entre pai e filho. Aí, ó. Faz sentido? Olha, pra você... como eu tenho só o peixe grande na cabeça, pra mim você falou... Não, gente, peço desculpa que eu errei, tá? Erramos, mas já consertamos. Aham. E... Ele lembra muito... Eu lembro quando eu assisti, logo que lançou, eu acho que assisti até um pouco depois, mas ele me passou uma vibe bem Forrest Gump. E eu ia falar isso agora. Que Forrest Gump foi lançado antes, né? Mas eu lembrava que tinha um estilo bem parecido os dois filmes. Aham. Não sei se é por conta de histórias, porque o Forrest Gump também conta bastante história. Eu e acho que sim. Também, então... E tem uma questão que daí eu não achei muito Tim Burton. Vamos ver se você concorda comigo. Que o Tim Burton, ele faz filmes de pessoas estranhas, sendo estranhas na sociedade. Agora, esse filme, o Ed, que é o principal, ele é estranho, mas ele fica normal na sociedade, igual o Forrest Gump. Na verdade, o Ed, ele deixa estranho as coisas que são normais. É, isso. E no Forrest Gump, tipo, ele é esquisito, mas ele faz todas as coisas padrões, assim, que uma pessoa não esquisita faria, mas de um jeito que não exalta que, tipo, é legal ser esquisito. Você entende? Eu não... Foi meio confuso. Desculpa, gente. Perdi um pouco o fio, mas vamos lá. Não, mas assim... Mas eu acredito que eu entendi. É que um quer fazer as coisas normal e acaba sendo diferente, e esse faz as coisas normais parecerem diferentes. Mais ou menos, mas assim, numa normalidade que não é comum de Tim Burton. Sim. Sabe? Não é tão esquisito. Numa normalidade que não é tão esquisita. Sim. Gente, tô confusa porque hoje. Se você pega... Que nem pega esse, o Sweeney Todd, que eu acho que é um dos... eu acho que é um dos mais dark do Tim Burton, pra mim, o Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Flint. O nome já tem demoníaco no... Só perde um pouco porque é musical. Só por isso, mas... Mas é sombrio. Bem sombrio. É. Mas é isso aí. Então, o filme trata sobre um contador de histórias, como a gente já ouviu falar ali, que é o Ed. E... Sobre histórias, Paulo, você escutava bastante história quando você era criança? Eu escutava. E aí tá um questionamento, tô cheia de questionamentos depois desse filme, que eu te pergunto, será que é engraçado que quando te contam uma história, aquilo se torna verdade? Independente se a pessoa aumentou ou não alguns fatos, ou se ela omitiu outros. Então, você vai manter essa história lá pra... Tipo assim, se você achou interessante, você vai continuar contando pra frente, pra outras pessoas, da forma com que foi falado. Mas aquilo é uma inverdade. Então, mas será que é uma inverdade? Dependendo do tanto que foi fantasiado. Depende do tanto. E aí, eu fiquei pensando, será que no meio de uma roda de conversa, todo mundo conversando, aí você levanta um tópico. E você vai contando a história, e você vai vendo que as pessoas não estão reagindo do jeito que você queria que elas reagissem. Daí o que você faz? Você continua ou você dá uma aumentadinha, assim, de leve na história? Dá uma dramatizada. Tipo assim, você queria falar que o dia de ontem foi péssimo. O que você fez? Você voltou pra casa de ônibus, perdeu o ônibus, teve que pegar 15 minutos depois. Mas não tá muito dramático. Daí você mete uma chuva no meio. Fui pegar um ônibus no meio da chuva e ele ainda atrasou 15 minutos. Às vezes até tava pingando, mas não tava não tava chovendo. Um monte. E é interessante, né? Que quando a gente conta essas histórias, a gente tenta... Deixar mais interessante. Isso, deixar mais interessante ou exaltar as partes que você quer que sejam exaltadas, assim. Eu acho que tem muito também do que a gente vivenciou no momento, sabe? Que às vezes aquilo lá pra gente foi muito intenso. Sim. Aí depois, na hora de contar, você coloca aquilo como algo muito intenso, sendo que, na verdade, não foi nada. Ou pra outra foi algo pessoa comum. Isso. Mas pra gente... então, verdade. Porque é uma verdade, porque foi vivido esse momento com essa intensidade. Que você tá contando um pouquinho mexida, mas pra transmitir a intensidade que você sentiu no momento, né? É quase o cinema, né? A cena de terror, coloca uma música no fundo, tira a música, tira a iluminação, tira o... Perde todo o brilho. Perde toda a graça.
É verdade. E, Com as histórias também é um pouco assim. e esse personagem desse filme, ele sempre deixa as histórias dele mais brilhantes. A gente tá falando histórias dele, mas ele conta essas histórias como os acontecimentos da vida dele mesmo, né? São, Isso. tipo, pedaços de coisas que ele viveu. Uhum. E o que acontece? É uma relação de pai e filho, igual eu comentei o título do livro. E tem as fases. Quando o filho dele é criança, ele conta as histórias de, por exemplo, o dia que ele nasceu. Aí que vem o nome do filme, né? O dia que ele nasceu, ele tava pescando e, tipo, o peixe engoliu a aliança dele. E daí ele conta uma história mirabolante desse peixe e como ele tentou pegar ele, mas não conseguiu, só pegou a aliança de volta e tal. E quando ele é criança, ele adora essas histórias. Aí ele vai crescendo, ele vai achando o pai dele um miguezento, assim, né? A gente pode ver bem aí as fases da nossa própria vida, sabe? Na infância tudo é fantástico, o nosso imaginário é muito forte. Uhum. Porque quando você é criança, você tá mais suscetível a acreditar nas coisas. Sim. Então, quando ele chega contando uma história sobre um peixe gigante Uhum. que engoliu um anel e ele brigou com o peixe pra pegar o anel de volta, você na sua cabeça de criança, você imagina algo muito, muito fantástico. Só que depois que você cresce... É basicamente acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. É a mesma coisa. Aí depois que você cresce, você vê como aquilo não é real ou não perde a graça. Uhum. E é o que acontece com o personagem. Quando ele cresce, ele chega até a odiar as histórias do pai dele. Sim. Chega a ser um negócio até além, sabe? Sim. Do choque de realidade mesmo. A gota d'água foi quando o pai dele conta uma história no casamento dele. Ele contou a mesma história a do peixe. mesma história do peixe. E daí, na cabeça do filho, o pai tirou totalmente o foco ali do casal que tava casando e trouxe pra ele com a história mirabolante dele. E ele não aguentava mais ouvir essa história. Aí o que ele fez? Ele ficou 3 anos sem falar com o pai dele. Aí tá. Mas aí que tá. O que a gente percebe bastante no filme é que o personagem principal, o Ed, ele sempre foi um pai ausente. Então, uma das próprias possíveis justificativas dele contar essas coisas de uma forma fantástica, ou de principalmente contar a história do peixe grande no dia do nascimento do filho dele, é porque ele não estava presente. Sim. Então ele usa disso pra fazer uma justificativa imaginária, fantástica, pra tentar justificar a ausência dele. E pra ficar uma lembrança boa, né? Uma lembrança legal, marcante. Porque como ele não tava lá... É. Inclusive, por isso que ele comenta no casamento também essa cena, essa história. Uhum. Provavelmente, sabe? Porque é o que ele tem da época de que o filho dele... da vivência com o filho dele. Sim. Ele não tem muito o que falar. Porque dá pra ver que ele foi ausente. ele foi ali, ausente né? durante a infância Pra Will. Pra você ver que pensando agora, o filho não tem essa reclamação de que ele sempre foi ausente. Ele tem reclamação de que o pai contava a história demais. Tipo, ele tem essa reclamação que o pai foi ausente. Mas a principal é que, tipo, não aguento mais suas histórias. Porque quando eu nasci, o peixe, isso. Tipo, ele não associa tanto, eu acho que a ausência ali na primeira infância. É porque eu acho que quando ele era criança, as poucas vezes que ele viu o pai dele vinha com história. Eu acho que às vezes também pra tentar marcar alguma coisa, né? Ser uma pessoa interessante, né? Não ser uma pessoa chata na vida do filho que ele vê deixar pouco. alguma memória. Eu lembro disso, meu pai me falou. Uhum. Que meu pai, ou pra tentar tornar ele... Então, a gente vê um pouco disso também, porque o Ed, ele tem um ego muito grande também. Tem. As histórias dele é legal e tal, É. mas tudo é sempre sobre ele, tudo aconteceu com ele, ele é sempre o astro principal das histórias dele. Ele se exalta muito, né? Tipo, ele é inteligente, ele é bondoso, ele é esperto. E ele viveu aventuras, Ele viveu um grande amor. Então, isso que chega a incomodar, talvez, um pouco no filho dele. Isso. Mas eu imagino que seja uma busca de tentar se tornar um super-herói pro filho dele, de contar essas histórias, sabe? Tentar suprir de alguma forma isso. Sim. E acabou que teve um efeito oposto. E o que acontece? 3 anos depois, a mãe do Will, que é o filho do Ed,
liga pra ele, que ele tá morando em outro país, e fala, olha, seu pai tá com um câncer terminal, eu gostaria que você voltasse pra casa pra gente passar os últimos dias com ele. E daí ele volta, e aí que me pegou um pouco, que ele, mesmo nos momentos finais, assim, tipo, tá uma doença terminal, enfim, ele ainda questionou, não, mas eu queria saber a verdade. Tipo, me conta a verdade. Que o filho é jornalista também, né? Ele é mais cético, Ele o é filho bem dele também. Tem cético. isso, ele tem uma personalidade. Por isso que ele ficou muito. Ele tem uma personalidade. Ele cresceu uma pessoa mais cética, mais Pé no chão. Pé no chão, mas eu quero só a verdade nua e crua, sabe? Isso. E daí ele vai começar a investigar pra saber o que aconteceu mesmo com o pai dele na realidade. Não pelas histórias contadas pra ele, assim, né? Porque e nesse meio tempo do filme a gente tem alterna um pouco do flashback, né, dessas histórias dele contado, sim. e a atualidade, que é onde o filho dele tá passando os últimos momentos dele junto com ele. Uhum. E no flashback é mostrado pra gente, como público, as histórias do jeito que ele contava mesmo. Uhum. Então, tipo, eu tava na minha cidade, de repente fiz um amigo gigante. Aham. Aí, meu amigo gigante, fomos numa aventura onde eu andei numa floresta mal assombrada. E tem lá a floresta mal assombrada. Onde eu encontrei um povo numa cidade perdida. É Spectra. É. E daí a gente sempre vai tendo essa visão, que daí é os elementos fantásticos do filme. Sim. E a gente vai vendo depois que foram elementos reais. Tipo, foram histórias reais que ele deu só umas pitadinhas, assim. Bastante pitada, né? Leves pitadinhas pra ficar mais interessante, assim. Mas é muito interessante ver essa mudança depois no final, assim, as pessoas aparecendo, sabe? Mas então, porque o que acontece? No final, todos esses personagens que a gente só via nas jovens, histórias... nas histórias do flashback, assim. Eles aparecem pro funeral do pai dele. Mais velhos. E a gente vê um cara alto. Aham. Que basicamente é o gigante, só que ele era um cara alto vê só. as gêmeas, que são as que ele conheceu na Guerra da Coreia. Isso, que na história ele falou que elas eram siamesa, né? Uhum. Então na história elas parecem se grudar, mas elas não são, mas elas aparecem lá, então tinha as gêmeas. Sim. Então, aí que a gente vê que ele tava, na verdade, não mentindo, mas incrementando as histórias dele. Sim. E ao longo do filme, eu sinto que o filho dele vai fazendo um pouco as pazes e vai entendendo um pouco por que o pai dele fazia isso, assim, né? Sim. Na verdade, assim, ele vai entendendo porque com as pesquisas que ele vai fazendo, ele vai descobrindo que o pai dele não tava mentindo também. Tava só fantasiando. Porque daí ele chega a duvidar ele chega a pensar que o pai dele tinha amante. Sim. E ele vai atrás de uma das personagens, que inclusive é a Helena Bonham Carter, que tá no filme. Maravilhosa, né? Ela que é. mulher. Que ela faz um possível romance do Ed. Uhum. É que a mãe dele é outra, né? Que na verdade o romance principal é dele com a mãe. Com a mãe dele. Ele tem toda uma história também que... Nossa, é linda essa história, né? É legal, mas ele roubou, ela tava noiva de outro cara, né? Tava. Aí ele fez várias coisas pra se declarar pra ela e conseguiu conquistar o coração dela. E eu acho que esse filme tem várias frases que viraram fotinho de Pinterest com as frases, assim, porque são muito boas. A cena que ele vê ela pela primeira vez no circo, porque ele logicamente vai trabalhar no circo, né? É um período da vida dele. É que quando você conhece o amor verdadeiro, o tempo para. E, tipo, no filme o tempo parou mesmo. Foi bem bonitinho. É muito bonitinho. Nossa. Aí esse filho dele chega até a pensar que ele teve um caso com essa outra personagem, então ele vai atrás dela. É uma personagem que tem uma importância no desenvolvimento dele, né, pessoal. Isso. Aí, na verdade, ele descobre que ele ajudava ela, sabe? Mas... Pelo que eu entendi o que ela falou, ela nunca teve um caso com ele. Ela queria, mas nunca teve, né? Isso, exatamente. Ela gostava dele, mas... Ele era fiel. Aí que o personagem mudou um pouco pra mim. Porque, beleza, a gente tá lá com o pai ausente. Uhum. E com um cara que possivelmente teve um caso, né? Então, você já
faz uma caricatura aí de um, de um boy lixo quase. Mas no momento que ele descobre que o pai dele não tinha um caso, e a gente aprofunda um pouco mais no próprio personagem, a gente vê que ele era ausente por conta do trabalho dele só. Pra manter a pra vida manter a família. deles confortável, ele tinha que sair pra trabalhar, né? Que ele era vendedor, né? Sim. Vendedor de viajante. Então, por isso que eu acredito que ele era um cara que queria estar presente, sabe? Mas como ele não podia estar, ele construiu tudo isso com a maneira de compensar ele mesmo, né? E o filho dele, sabe? Eu acho que é mais até ele mesmo. De tentar se confortar. Se blindar um pouco, né? Eu não tava aí com você, mas eu tava... Vivendo grandes aventuras. Tava numa aventura lá pra chegar pra te contar isso. Ai, que dó. Agora eu fiquei com dó dele. Dá um pouco de dó dele. É que, assim, você fica meio assim, que cara chato, só fala dele mesmo nas histórias. Egocêntrico, né? Cansei de ouvir essas histórias também. Mas daí você vai tirando as partes do personagem, entendendo um pouquinho melhor. A gente tem esse lado também, que é de um cara que não tinha outra opção. Além de não estar perto, pra poder sustentar a família dele. Sim. E dava pra ver que a mulher dele entendia isso. A esposa deles era meio que uma equipe mesmo. Ela era compreensível, ela entendia que era por isso. E falando nesse casal, eu acho que a minha cena favorita, assim, desse filme... Não minha favorita, mas a que mais me tocou foi aquela cena da banheira. Dos dois juntos? Dos dois bem juntos. Bonita. Muito bonita. É uma sensibilidade que eu nunca tinha sentido no Tim Burton, assim. Desse nível, assim, sabe? De tipo, um confortando o outro porque ele não vai viver muito mais tempo, sabe? Esses detalhezinhos aí até mais real, familiar, que faz a gente não ligar diretamente. Se você não sabe que é do Tim Burton, você vai assistir, talvez não ligue diretamente a ele. Mas é isso que também torna o Peixe Grande um filme sobre família, né? Sim, é muito família e a gente... Crônicas de Pai e Filho, que nem sei, não é? Que é o nome do livro? Sim. E a gente fica pensando depois, né? Faz a gente pensar um pouco, assim. E faz a gente pensar também, sabe? Que tipo de pessoa eu sou, sabe? Eu tô vivendo o meu dia a dia, tipo... Sim. Ele até mais fantasioso por mim mesmo, não só pelos outros, mas, tipo, tô tentando aproveitar cada detalhe de cada momento, Sim. A gente acaba sendo sol até batendo chata. no corpo, ou não, ou tô só passando reto e fingindo que nada é especial na minha vida. Sim, e eu acho que as duas pessoas têm o seu problema, porque quando a gente é muito positiva, que é o caso alguns dias meus, tipo, eu imagino que a pessoa de fora fique, nossa, para de ser tão positiva assim, que ódio. Tem isso. E às vezes você é muito positiva quando algum negócio muito sério também te acerta, às vezes sua queda é maior, né, do que você tá ali sem ser muito otimista, né? Mas se você for muito pessimista, você nem consegue aproveitar as coisas à sua volta, assim. É louco, né? Não tem... Tem os pessimistas, os otimistas e o Ed, que é um cara... É o Ed, exatamente. Que transforma tudo num conto, numa história literária. E o que acontece no final? No final, o Ed tem um derrame. É um derrame que ele tem? A gente tem aí no final, não lembro também do que ele morreu. Não, ele tem alguma coisa. Ele tem alguma coisa, tipo um derrame, que agrava a condição dele. E daí ele é internado. E nisso, o filho dele já tá mais próximo dele, assim, né? Ele já tá na fase de aceitar que o pai dele é dessa forma, ou de entender. Até porque ele fez essa pesquisa de campo, ele foi atrás da pesquisa de campo. Sempre jornalista, né? Ele foi atrás da mulher que ele achou que tinha um caso, o pai dele descobriu que não tinha. Então já teve isso aí que ajudou ele a compreender um pouco mais. E daí, o que aconteceu? Eu sinto que o Ed passou o bastão pra ele, sabe? Ele falou, me conta a história
de quando eu morrer. De como eu vou morrer, De como né? eu vou morrer. E daí o Will conta. E, nossa, é super bonitinha, né? Ele inventa, Ele né, a história inventa. pra confortar o pai dele. Sim, e se confortar. Eu acho que aí ele já começa a usar do artifício do pai dele, que é pra confortar o próximo e a si mesmo. Verdade. Porque o pai morrer num leito de hospital é uma coisa, agora ele carregar o pai dele no colo e todos os amigos do pai em volta e ele devolvendo o pai pro rio e o pai virando um peixe grande. Tipo, é diferente de... né? É diferente a E dá mais comparação. significado pra nossa própria existência isso, né? Sim. Porque, tipo, o que simboliza a própria história? É ele percorrendo o caminho que ele fez durante a vida, as pessoas que ele conheceu, Sim. até ele chegar no final dele, no Eu fim. acho que dá até pra associar que as pessoas falam que quando a gente tá no final, passa um flashback na nossa frente, né? E foi um flashback ali na frente dele. E ele encontrou o final que foi o rio, né? Isso aí mesmo. E é interessante pensar que no flashback dele, quem tava, tipo, o flashback dele foram as pessoas que ele conheceu durante toda a vida dele. São as pessoas que fizeram parte da trajetória dele. Sim, Não são objetos, são pessoas que São estão pessoas. na fila passando. sim. E aí fica uma indireta aí pra gente que às vezes se apega mais a objetos do que pessoas. Vamos repensar isso aí. É algo a se pensar. Tanto é que no filme, né, no velório dele tá cheio de gente, né? É, Mas o personagem era um personagem que falava bastante, né? Que era simpático, ele carismático, o Ed, era né? vendedor. Vendedor. É isso aí. Carregou bem o... Histórias são importantes. É interessante, que nem a gente falou. Quando você é criança, ela te estimula a acreditar nas coisas. Eu lembro de escutar história, sabe? Meu pai e minha mãe sempre contou pra mim e eu gostava muito de escutar história. Por mais que às vezes você também sabe que não é verdade. Sim, Até... Por mais que a história já é pra não ser verdade, mas é interessante você pensar que existe a possibilidade daquilo acontecer. sim. Será que desenvolve o otimismo das crianças? Eu acredito que sim. Porque do que chegar com a verdade nua e crua, assim. Todas as vezes. Não tô falando que tem que ser fantasiado toda história que você vai contar. Mas, assim, é interessante você ver um pouquinho de esperança, assim. Senão, se você pensa, nossa, que bosta. É isso? É, que nem te falei, é o Papai Noel, sabe? É. É se te dá uma expectativa, não sei o que dizer. É, te dá um ânimo, assim, né? Você fica interessado com a coisa. Eu acho que é importante na infância ter isso. É. É que daí a gente tem aquela questão, né? De depois ficar muito cético depois que você cresce, não acreditar em mais nada. É, tem que ser tudo com equilíbrio, né? É, Senão acontece igual no filme e o filho fica um puta de um cético, né? aí depois o coraçãozinho dele descongelou. Amoleceu, descongelou. Descongelou, porque... É, e o bom é que no final, se entenderam e se reconciliaram, né? Sim, fizeram as pazes, né? Até mesmo antes do pai dele morrer, ele já tava mais. Mas dá pra ver que, assim, ele tinha raiva das histórias, mas ele gostava do pai dele, sabe? Tanto é que quando a mãe ligou, ele foi na hora, não pensou duas vezes em Sim. ir pra passar um tempo com ele. É interessante que a esposa dele tá grávida, né? Então eu acho que calhou que ele entendeu o pai dele e eu acho que ele acabou passando pra frente um pouco, sabe? Essa fantasia nas histórias. É, porque na prática mesmo, ele vai começar a entender só agora que ele vai ser pai, né? Sim, Também. sim. E numa visão geral do filme, eu achei muito bom, assim. Sabia? Eu gostei desse filme também. Sempre eu assisti, acho que na época que lançou, eu provavelmente assisti. Aham. E assisti de novo agora pra gente falar sobre ele. E ele te desperta muito a sensação de que a gente pode estar aberto a viver as coisas de uma maneira melhor, a gente mesmo, sabe? As situações comuns, a gente pode deixá-las melhores se a Mais gente quiser. leves, né?
mais leves ou até mais animados, sabe? Sim. Eu acho que como hoje em dia tá tudo muito pesado, assim, né? Tem acontecimentos pesados. É uma forma de aliviar pra gerar menos ansiedade, sabe? Sim, e essa questão também de a gente estar aberto a conversar com as pessoas, que é o que o Ed fazia, sabe? Uhum. Isso aí que é legal, ele construía amizades em todos os... Os campos Às que ele vezes nem era, passava. tipo, amizade pra sempre, mas ele conversava e coletava informações sobre as pessoas em cada canto que ele passava. Sim. E hoje em dia isso é uma raridade, porque tá todo mundo com o celular na mão, né? Mas de certa forma dá pra você coletar também. Dá. É. Perde um pouco essa interação Mas falta pessoal. falar. Mas é Falta interessante você falar. É. Pra entender um pouco o outro também. Às vezes a gente tá com o celular ali, a gente já tá tão próximo e tão fácil de jogar alguma coisa ou de ler alguma coisa, mas às vezes pessoalmente é diferente, sabe? Aham. Porque a gente não tá vendo expressão ali, a gente não tá vendo a pessoa mesmo falar, entonação. Uhum. Né? E eu tenho uma pergunta pra você, mais técnica. Ixi, manda. Se o Ed no flashback não tivesse sido feito pelo Evan McGregor, tivesse sido feito pelo muso do Tim Burton, o Johnny Depp. Que o Johnny Depp é a musa do Tim Burton, né? É mesmo. Você acha que ia ter melhorado o filme? Ou você acha que do jeito que tá ótimo? Não teria como melhorar? Eu gosto muito do Evan McGregor. Então eu achei ele bom nesse papel. Como eu já vi, então pra mim ele é o perfeito pro papel. Não consigo imaginar outro no papel. Uhum. Eu não sei se é por causa também do Moulin Rouge, que é o cara sonhador demais, que a gente tem tem relação, ele lá. né? Sim. Não, porque esse papel dele também é muito sonhador, né? O cara é muito... apaixonado, que acredita no amor. Então Nossa. ele fez o mesmo papel. É verdade. Então já tá muito ali na cabeça. Não sei, talvez seria, acho que um desafio pro Johnny Depp fazer, mas... Mas eu deixaria do jeito que tá. Eu também. Eu fiquei pensando nisso. Johnny Depp, ele é um ótimo ator, mas eu acho que o Evan McGregor atendeu o que ele precisava pro papel, assim, Que nem eu te falei, posso estar julgando agora por um favoritismo mesmo. favoritismo, porque ele fez um personagem com um espírito parecido no Moulin Rouge, então... Sim. Eu olho pra cara dele e vejo um cara muito... vida, amor, muito intenso. Nossa, é o mesmo personagem. É? Só que casado e com filho. É a mesma coisa, só que daí não tem um final tão trágico, né? Igual o Moulin Rouge, mas enfim. E... Eu falando fora do isso que eu ia falar. Perdão. E pra quem, igual eu, assiste filme com base na nota do IMDb, esse filme, adivinha qual que tá a nota? Até tampei minha cola aqui. É até quanto a nota do IMDb? É de 0 a 10. 10 pra muito bom. 9,1. 9,1? É. Ah, você foi otimista ali, ó. Ah lá, o otimista. 8. 8? 8, mas é uma nota boa. É uma nota bem boa, 8. Já falei muito alto, né? Você falou muito otimista. Eu não gosto de chutar muito pra baixo. Eu achei que ia estar maior. Tá bom, 8. Não, mas eu achei ótimo 8. 8 é bom, tá é bom. Um número sólido. É isso aí. Dá pra passar de ano. Dá pra passar de ano. Tá. É um filme mais antigo. É. Assim, a gente reveu pra falar aqui hoje, mas quem não assistiu ainda, eu acho que é um filme meio imperdível. Dá pra colocar aí na lista. A gente não contou muito. A gente contou por cima o filme. A gente dá spoiler em todos os programas. Mas... Sim, mas tipo, ainda dá pra assistir. Tranquilamente. Não, com certeza. Até porque tem um filme de detalhes. 2004, não sei se é considerado spoiler já, né? Acho que não, né? Já venceu o prazo de... Pelo amor de Deus, gente, vamos assistir esse filme. De guardar o segredo do filme. Que na verdade nem é um segredo, né? Você já sabe no... Você já sabe o que vai acontecer. É. Enfim. Mas eu super recomendo. Eu vou assistir de novo, eventualmente, esse filme aí. E dá pra assistir com a família tranquilamente. Sim, com certeza. Você vai começar a ver as coisas comuns com um pouquinho mais de magia depois desse programa? Eu vou. Então, eu vou vai tentar, mesmo. Aí, vou tentar. Tá uma lição aí para nossos ouvintes também. Pelo menos tentar. Vamos tentar, pessoal. A gente consegue. Eu acredito que dá pra fazer esse exercício aí. Um ponto positivo por dia é o desafio. É isso aí. É isso aí, pessoal. Bora lá. Segue nosso Instagram, se inscreve aí no nosso canal. E depois que você assistiu o filme, comenta lá o que você achou.
É isso aí. E se você ainda não assistiu, né? Assiste já o Bora filme, assistir. né? É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.